Olá, nós vamos mostrar hoje como que é o processo de aquisição de descargas parciais em campo, utilizando para isso uma subestação de média tensão, 3.800 volts, padrão industrial, trifásico. Aqui nós temos a entrada da cabine, com cabos de 35 milímetros, onde a gente posicionou dois tipos de sensores, mas a gente vai focar mais nesse sensor daqui, que é o TC próprio para medição de descarga parcial, um HFCT no caso. Temos ali um outro TC de manta, tá? Um outro sensor de manta, que a gente vai fazer um outro vídeo só para mostrar como é que ele funciona. E temos também o nosso sensor de Rugowicz, que ele vai ser utilizado para pegar o sinal de 60 Hz que a gente utiliza como referência para ver onde que as descargas acontecem. Tá? O circuito está energizado, não foi desenergizado, ou seja, medição completamente online. Observem que a gente está medindo a corrente de descarga que passa pelo shield, pela malha de aterramento. Estamos utilizando aqui dois sistemas de descarga parcial. Um é o Aquila, da empresa Tequip, reconhecido como um dos melhores que a gente tem na área no mundo. E o segundo, orgulhosamente produzido por nós, Laboratório de Redes Inteligentes, da Universidade Federal de Uberlândia, através de uma parceria com a Petrobras e a ANEEL. Vamos começar pelo Aquila, né? Observem que aqui eu tenho três cabos, são os três TCs, que estão ligados ali nos meus três shields. Aqui eu tenho um quarto cabo, que é justamente o que vem do Rugowicz. E observem que o sinal dele está sendo dividido tanto com a minha caixa Aquila, quanto a minha caixa do nosso sistema próprio particular. Tá bom? Vamos lá ver. Observem que os sensores, então, tá no sistema italiano. Eu já pré-configurei o software, gasta-se algum tempo para configurar ele, então para a filmagem não ficar muito longa, eu vou só dar o play. E aqui eu tenho dois gráficos. Esse que a gente chama de PRPD, ele mostra cada possível descarga parcial, que é representada por um ponto. Então aqui eu tenho eventuais descargas ou ruídos. A maior parte sempre é ruído. E no segundo gráfico eu tenho o meu mapeamento que a gente chama de cluster, onde ele descobre grupos ou padrões de sinais. Então aqui eu tenho um pequeno padrão, um outro pequeno padrão, outro pequeno padrão, outro padrão maior, o vermelho indica maior intensidade de ocorrência, e por aí vai. Eu vou salvar agora o meu sinal e vou fazer uma breve análise dele. Estou aqui salvando. Oi? Tá, agora que eu salvei, eu vou analisar ele rapidamente. Vamos lá, pego o sinal aqui, vou analisar. Esse sinal eu peguei do canal B, então eu tenho que introduzir uma fase de 210, porque 90 do sensor, Rugowicz, e 180 porque eu coloquei como referência a fase A. Tá? 120, perdão. Então 120 mais 90, 210. Estou aqui com a minha referência e vou começar agora a sondar meus pulsos. Estou começando a clicar aqui nesse grupo de pulsos e vejo aqui no tempo a forma de onda deles. Nada típico para descarga, ou seja, é ruído. Também nada típico para descarga é ruído. Nada típico para descarga é ruído. E agora aqui eu venho e encontro. E esse daqui é um padrão típico de descarga. Ó. Então eu vou começar a varrer aqui. Encontra as descargas. Olha, todos os padrões, observe o quanto elas são parecidas essas formas de onda. É lógico que elas aumentam a intensidade, tá? Em amplitude especialmente, mas são padrões bem quistos. Essa daqui, ó, ficou até muito grande. Olha o tamanho da energia dela, um padrão de descarga, e observe que aqui a gente tem até uma reflexão. Isso é bastante interessante porque é possível localizar onde está acontecendo a descarga parcial. Ok? Então eu vou pegar o meu sistema, descobrir que esse é o grupo de sinais que eventualmente representam descargas, tá? Eu vou pedir para o sistema analisar agora só esse grupo de sinais. Estou levando esse grupo de descarga aqui. O sistema automaticamente escolhe daquelas descargas quais que provavelmente estão mais associadas a um determinado fenômeno que vale a pena mais ser estudadas. E aí o sistema, no caso aqui dos italianos, tá? Ele consegue até fazer classificações. Aqui eu posso aumentar
a minha abrangência. Como aquela é uma escolha automática, nem sempre ela funciona bem, tá bom? Aí aqui, no caso aqui, o sistema não conseguiu fazer nenhum tipo de classificação, não pode falar se é interna, se é de superfície, tá? No caso, ele não conseguiu fazer ainda. Mas aqui a gente olha pelas características, para o profissional treinado, é uma descarga que tem aparentemente interna. Por quê? Está no início do ciclo. Ok, agora vamos mostrar aqui o nosso sistema. Como eu disse, é um sistema 100% construído por nós, constituído de todo o hardware. Aqui eu vou levantar um hardware com certo cuidado, tem que ligar os cabos ainda. Então aqui eu tenho 3 canais de medições, sendo que o nosso hardware suporta até 9 medições simultâneas. Ele tem todo esse conjunto de antena, porque além do software que a gente vai ver aqui, ele também tem um software que é de comunicação em nuvem, que faz todo um processo de avaliação. Observem que os italianos têm a unidade de aquisição ali e a unidade de software aqui. O nosso foi tudo conglomerado numa única caixa só, completamente independente, que se comunica com a nuvem e pega todas as medições e análises aqui, sobe para a nuvem e faz um diagnóstico mais preciso. Eu vou ali pegar os sensores, estou aqui pegando os sensores, vou pegar esse daqui. Pronto, desconectei ele aqui rapidinho, porque o TC não é muito bom, né? Ficar desconectado, mas esse TC daqui ele é um pouco especial. Ele tem um resistor de Burden. Vou conectar aqui no meu. Observem que, como eu havia mostrado no início do vídeo, o meu Rugovix já está ligado aqui, porque ele foi dividido ali, tá bom? E agora eu vou começar o processo. Primeiro eu vou iniciar o dispositivo, que é a placa de aquisição. Aí agora a placa de aquisição vai começar a procurar sinal no meu canal 1, aqui onde está ligado o meu cabo. Ok. Aí agora a gente pode mexer na escala para tentar começar a achar quais seriam a melhor escala para a gente conseguir. Aqui eu estou inicializando o processo, lá eu não fiz isso porque lá antes do vídeo eu já configurei. Esse é um processo um pouco delicado e um pouco demorado, mas a gente vai começar a fazer aqui. Aqui eu estou mexendo nessa setinha justamente para definir, no caso aqui está apontando o número aproximadamente 176, ou seja, todas as formas de onda que chegarem até um pico de 176 mV serão automaticamente gravadas pelo nosso hardware e posteriormente analisadas. Observem aqui no tempo, ó, que por exemplo, ali acabou de acontecer uma descarga, ó, outra descarga, ruído de fundo, outra descarga. Então, a gente olha que por essa pré-visualização, por esse valor aqui, que a gente consegue de vez em quando pegar umas descargas no tempo, a gente vê que é um valor coerente. Vou pegar 1000 pulsos, tá bom? E cada pulso vai ter um período, tá? Um tempo de aquisição de 5 microsegundos. Ou seja, de duração, melhor dizendo. Olha o tanto que pegou rápido. Pegou rapidinho, tá? Já formou um cluster. Observem que ela formou muito mais cluster, mas essencialmente a gente tinha vários de ruídos e um de sinal. E o nosso agora a gente vai ver. O nosso tem um cluster aqui e um outro cluster aqui. Ele consegue pegar bem mais pontos, tá? A gente pegou 1000 lá para ficar igual o italiano. Aqui eu vou começando clicando nos pontos e vou ver na forma de onda no tempo, que nem eu fiz lá. Essas aqui não são ondas típicas de descarga. Provavelmente é um ruído, tá? Aí eu vou clicando aqui e vou vendo. Não só a forma de onda, mas também o espectro aqui nesse ponto. Agora já nesse outro cluster aqui, observem, é a descarga no tempo e a gente também consegue ver reflexão. E até o pico de energia da fundamental dela está numa faixa de frequência habitualmente conhecida, tá, para a descarga parcial. Lembrando, é só o primeiro pico, então é a fundamental dela, ok? Observem todos os pulsos de descarga. Então, essencialmente, esse cluster aqui, ele é todo de descarga, esse aqui são de ruídos. Então, eu vou criar um cluster só para ele, aqui eu estou pegando o sinal todo, vou clicar nesse mais, vou criar um cluster, então agora eu criei o cluster 1, e vou definir qual que é o conjunto de pontos. Lá foi quando eu fiz aquele quadrado, o nosso aceita polígono, né, para pegar mais. Aí ficou esse cluster daqui, que é o cluster verde. Vou criar um segundo cluster, que é o cluster de ruído.
Lá eu não cheguei a processar os ruídos. Ó, criei um segundo cluster. É o cluster de ruído. Vou clicar aqui, fechou polígono. Beleza, fechou polígono. Então tem o cluster 1, que é o que eu acho que é descarga no tempo. Está na minha pré-análise. E o cluster 2, que eu sei que é ruído. Agora eu vou vir aqui no PRPD. Aí no PRPD, eu estou no cluster 2. Vou voltar para o cluster 1. Eu tenho que dar uma diferença de graus aqui para ajustar. Lá eu dei 210, é o do meu sistema. Aqui o meu é aproximadamente 150, tá? Estou colocando aqui de 150. Aqui eu tenho os meus pontos, que eu posso ver ele no tempo. Aqui, ó, por exemplo, cliquei num pontinho. A cor está um pouco clara, então ficou ruim a visualização. Mas observe, descarga típica com ocorrência de reflexão. E olha que é uma medição em campo. E o nosso sistema também ele vem para identificação. Olha, a nossa identificação, o primeiro é uma descarga de superfície, 0%, descarga interna, 100%. Então ele vai lá e aqui nós também temos uma medição. O valor médio deu de 100 milivolts de descarga parcial, identificada como descarga interna. Se eu for agora no cluster 2, que é um cluster de ruído, aí a gente já não tem esse problema, tá? Mas no mais é isso. A ideia era mostrar o nosso sistema, tá? E mostrar como que é um procedimento em campo e a comparação entre dois sistemas.